Os espíritos da natureza, também chamados de espíritos elementais ou espíritos elementares, são seres espirituais primários, associados aos elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. E assim temos gnomos, os elementais da terra; ondinas, os elementais da água; salamandras, os elementais do fogo; silfos, os elementais do ar. Há quem cite Ice, o elemental do gelo, porém o gelo é água no estado sólido. Dia virá em que recebereis as explicações de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Livro Obras Póstumas. Primeira parte. Primeiro item: Profissão de fé espírita raciocinada. Subitem. Terceiro: Criação. Números 16, 17, 18 e 19. À medida que o espírito se distancia do ponto de partida, desenvolvem-se-lhes as ideias como na criança, e com as ideias o livre arbítrio, isto é, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir este ou aquele caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. O objetivo final de todos os espíritos consiste em alcançar a perfeição, de que é suscetível a criatura. O resultado dessa perfeição está no gozo da suprema felicidade, que lhe é consequente e que chegam mais ou menos rapidamente, conforme o uso que fazem do livre arbítrio. Os espíritos são os agentes da potência divina, constituem a força inteligente da natureza e concorre para a execução dos desígnios do Criador, tendo em vista a manutenção da harmonia geral do universo e das leis imutáveis que regem a criação. Para colaborarem como agentes da potência divina na obra dos mundos materiais, os espíritos revestem transitoriamente um corpo material. Os espíritos encarnados constituem a humanidade. A alma do homem é um espírito encarnado. O Livro dos Espíritos, questões 536 a 540. A ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbações dos elementos? Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária
nisto como em tudo. Porém, sabemos que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus. Perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Tão pouco destituída é de fundamento que ainda está aquém da verdade. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que serão? Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às ordens inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim como entre os espíritos, como entre os homens. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito, ou muitos se reúnem, formando grandes massas para produzi-los. Reúnem-se em massas inumeráveis. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito distintivo ou irrefletido impulso. Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo
os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que, inconscientemente, se constituem os agentes. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode compreender em seu conjunto. Revista Espírita de Allan Kardec, ano 3, março de 1860, página 93. Ditados espontâneos. O gênio das flores. Numa sessão de 23 de dezembro de 1859, a médium Senhora Boyer recebera a comunicação de um espírito chamado Etani, o qual se apresenta como sendo um dos espíritos que presidem a formação das flores. No dia 30 de dezembro de 1859, Allan Kardec pergunta ao espírito São Luís sobre o espírito gênio das flores, o qual responde através do médium Senhor Rosé. São Luís responde que a denominação de gênio é apenas uma expressão poética. Esse espírito não é um espírito elementar, pois que estes nunca encarnaram, mas é sim um espírito que comanda, que guia os espíritos elementares. Esse espírito superior já encarnou na Terra. O espírito que dá vida às plantas e às flores não tem nenhum pensamento, nenhum instinto. O espírito elementar, antes de passar para a série animal, dirige a ação fluídica na criação do vegetal. Este não está ainda encarnado, mas não age senão sob a direção de inteligências mais elevadas. Um estudioso dos espíritos da natureza. Geoffrey Woodson foi um escritor, teósofo, filósofo e ocultista inglês. Uma das figuras mais importantes na sociedade teosófica no século XX. Viveu de 1886 a 1983. Fez pesquisas utilizando suas faculdades de clarividência, que foram consideradas por cientistas como perfeitamente acuradas e confiáveis. Por sua contribuição à causa teosófica, foi agraciado com a medalha Suba Hall em 1954. Fadas e elfos da relva. A superfície deste campo é densamente habitado por fadas, duendes e uma espécie de pequenos elfos associados com a relva. As fadas voam pelo ar, tomando atitudes graciosas e exprimindo alegria e jovialidade no mais alto grau. Algumas voam isoladamente, parando um instante entre os voos
tendo em suas mãos algo que pareciam jogar as plantas e flores cada vez que paravam. Estendem suas mãos, como que aplicando forças vitais às plantas, cujos duplos etéricos cintilam em consequência e em seguida afastam-se velozmente de novo. São definidamente de aparência feminina, vestidas de branco ou rosa bem clara, material tremeluzente de textura excessivamente fina. O vestido é apertado na cintura e brilha como madrepérola. As asas áuricas, quando materializadas, são pequenas e ovais. Gnomos. Gnomo é um título genérico aplicado aos espíritos da natureza do elemento terra. A investigação demonstrou que, conquanto existam na natureza todos os espíritos tradicionais, há grandes divergências dentro de cada tipo. Algumas das diferenciações são tão grandes que requerem novos nomes e novas classificações. No futuro, quando, sem dúvida, os naturalistas, etnologistas e pesquisadores penetrarem no país das fadas e o manual das fadas for estudado em todas as escolas, será necessário dar nomes peculiares às inúmeras e variadas espécies de fadas. Como achei que os nomes tradicionais são bastante satisfatórios, sob muitos pontos de vista, classifiquei cada habitante do país das fadas, que estudei, sob a denominação de raça a qual mais se assemelhava. Gnomos da Terra. A compleição muito desalinhada e grosseira, olhos pequenos e pretos, ligeiramente oblíquos para cima em cada lado. Como foi dito, os gnomos parecem uma relíquia dos tempos da antiga Lemúria. E se isso for verdade, pode-se supor ser este o tipo representativo dos povos daquela remota época. O gnomo da terra não é um tipo de elemental agradável. Os encontrados na Inglaterra eram de cor bem negra ou marrom turfa, e ainda que eu haja raramente incorrido em sua ativa hostilidade, a sua atmosfera era decididamente desagradável. Um embrionário gnomo da rocha. Bem dentro da sólida rocha, a nossa retaguarda, há uma consciência em evolução, que se manifesta principalmente como informes manchas coloridas dentro, aliás, da essência elemental quase incolor da rocha, uma espécie de gnomo embrionário. É visível o esboço em borrão de uma cabeça com olhos e boca, em contornos imprecisos, sendo o resto do corpo apenas levemente sugerido, análogo ao trabalho preliminar de um artista que pintasse borrões coloridos em suas partes principais, deixando para a fase ulterior a nitidez de contornos. Mas, por esta impressão, o ente seria excessivamente feio, para não dizer de aparência monstruosa. A visão etérica, toda a rocha, é transparente e seu habitante aparece como dentro de um vasto recipiente de celuloide, através do qual apenas o gnomo percebe
o que o rodeia. A única força de volição que ele aparenta possuir é o da lenta mudança do foco e da direção de sua débil e limitada consciência, o que é feito muito vaga e sonolentamente. A presença deste ente dá à rocha certa individualidade, notada no plano físico como uma vibração magnética especializada. É difícil avaliar o tamanho do gnomo, mas provavelmente é de 10 a 15 pés de altura. Os pés embrionários estão muito abaixo da superfície da terra, em que a rocha está enterrada, e a cabeça está a uns 3 pés do topo da rocha. Elfos à beira-mar. Brincando na costa, entre as águas e as pedras, existem pequenas e esdrúxulas formas parecidas à de um elfo. Tem cabeças desproporcionais, faces de elfos, orelhas grandes, corpos redondos e curtos, pernas finas, terminando em pés que quase parecem palmados. São de 3 a 6 polegadas de altura. Estão familiarizados com os seres humanos e de maneira alguma se perturbam com a presença destes. Aparentemente, estão relacionados com a vida e os processos celulares das algas. Ondinas. As ondinas pertencem ao elemento sutil da água, e até onde vai minha experiência, nunca são encontradas muito afastadas do oceano, lago, rio, córrego e cascata. É definitivamente feminina na forma de estar despida. Usualmente não tem asas e raramente usa qualquer espécie de adorno. Suas formas, sejam diminutas ou de estatura humana, são de arrebatadora beleza, e seus movimentos são cheios de graça. A cascata é um de seus locais favoritos, e lá é vista divertindo-se, muitas vezes com um grupo de espíritos das águas e desfrutando ao máximo as forças magnéticas da cascata. Silfos da tempestade. Enquanto da encosta de Elvelin, eu observava a aproximação de uma massa escura de nuvens de chuva. Vi alguns espíritos naturais do ar, semelhante a pássaros. Vi a frente das nuvens que se aproximavam. Muitos silfos eram escuros e causavam temor, dando uma leve sugestão de grandes e velozes morcegos que se precipitavam. Eles se remetiam para trás e para frente, através do vale de Witteburn, algumas vezes seguindo rente ao contorno dos morros. Pareciam estar extremamente excitados, dando a impressão de que estavam intensificando as condições elétricas e magnéticas características de uma tempestade. As suas feições eram humanas e bem modeladas, embora sua expressão fosse marcadamente desagradável. Havia grande número deles, provavelmente uma centena, incluindo algumas variedades de silfos mais claros. Emitiam um sinistro e barulhento guincho, e de vez em vez subiam verticalmente, atravessando as nuvens para reaparecer acima delas.
A grande tempestade em Londres. Indescritíveis são os seres demoníacos e terrificantes que no alto das regiões aéreas são vistos exultantes na fúria da tempestade, enquanto o clarão recortado de relâmpagos e o ruído atroante dos trovões continuam, hora após hora, a noite toda. Sua aparência levemente insinua a de gigantesco morcego. Tem contornos do corpo humano, se bem que não seja o espírito humano o que brilha através daqueles olhos grandes e oblíquos. São escuros como a noite, e a aura que os circunda é vermelha, em forma de chama dividida em duas grandes asas atrás da forma central. O cabelo flutua atrás da cabeça como língua de fogo. Milhares de seres dos quais esta é apenas uma imperfeita descrição, divertem-se na força da tempestade. O estrondo causado pelas forças poderosas lhes produz intensa exaltação de consciência, enquanto eles se elevam, planam, rodopiam, arremessam-se, descem aparentemente intensificando as forças de tempestade, que neles parece encontrar corporificação. Atrás e acima deles, bem no centro da tempestade, há um ser comparados com o qual os elementais de tempestade e desintegração não passam de morcegos esvoaçantes. Lá, bem no centro, vê-se um dos grandes devas dos elementos, humano em forma, porém semelhante a um exaltado super-homem em beleza, majestade e poder. O conhecimento desta presença inspirou calma e coragem, quando exatamente antes de o corisco de um relâmpago fendeu o céu como uma fita de fogo, um dos escuros seres apareceu arremessar-se para baixo e por um momento pairar ameaçadoramente pouco acima de nós. Os olhos malignos, coruscantes de fúria, estavam fixos sobre a terra embaixo. Por uma fração de segundo, a consciência atrás daqueles olhos foi tocada, produzindo-me uma sensação de vertigem e terror, como não tinha sido experimentada desde os tempos da Primeira Guerra Mundial. Sob este teste, o valor daquelas provas foi realizado, porque automaticamente a vontade superou o medo e acalmou o tremor do corpo, causado pela visão e pelo estrondo ensurdecedor do trovão que o acompanhou. Depois, o escuro e demoníaco ser da tempestade fugiu, soltando o fatídico exultante e extraterreno grito de sua espécie, que era continuamente audível durante toda a tempestade. No meio de todo este tumulto, havia uma calma, um inalterável equilíbrio, um poder reconhecido mesmo por estas turbulentas regiões. Além de um certo limite, elas não poderiam ir, pois eram sempre controladas pela vontade do Senhor da tempestade, que reinava supremo sobre as forças elementais. Salamandras. A descrição dos espíritos naturais do fogo é algo difícil de se obter e anotar, por não possuírem forma definida e ser o seu elemento relativamente sem forma. Tem-se a impressão
de uma forma fundamentalmente humana, membros e cabelos construídos de fluentes correntes de energia ígnea que se precipitam e apenas raramente se amoldando à configuração e posição da estrutura humana. Livro Nosso Lar. André Luiz se encontrava em seu lar terreno e tentando ajudar Ernesto, que se encontrava doente. Mentalmente chamou Narcisa, enfermeira de nosso lar. Alguém tocou de leve no ombro. Era Narcisa, que atendia, sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão. Vamos à natureza? Daí a momentos, 8 entidades atendiam ao apelo. Imediatamente, surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informado pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Livro Os Mensageiros. O campo é também vasta oficina para os servidores de nossa colaboração ativa. E apontando os servidores que iam e vinham, considerou: o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviços aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Livro Libertação. Vagueavam absortos sem rumo, exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passaram por nós aos magotes. Plantas exóticas, desagradáveis ao nosso olhar. Ali proliferavam e animais em cópia abundante. Embora monstruosos, se movimentavam a esmo, dando-me a ideia de seres acabrunhados, que pesada mão transformara em doentes. Becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam em derredor, acentuando-nos o angustioso assombro. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência sub-humana. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta.
afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem aos espíritos prepotentes que dominam em paisagem como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam quanto ao tipo de influência que exercermos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Livro Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito Viana de Carvalho. Psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Pergunta número 63. O Espiritismo ensina que os espíritos governam o clima da Terra, utilizando para isso entidades, os elementais da teosofia, os quais, segundo algumas fontes, habitam os bosques, os campos naturais e as florestas virgens. Haverá alguma relação entre desmatamento, seca e elementais? Em caso afirmativo, aonde vão esses espíritos quando se dá o desmatamento? Todo desrespeito à vida é crime que se comete contra si mesmo. Aquele que é direcionado à natureza constitui um gravame terrível, que se transforma em motivo de sofrimento, enfermidade e angústia para quantos se levantam para destruir, particularmente dominados pela perversidade, pelo egoísmo, pelo vandalismo, pelos interesses pecuniários. Naturalmente, essas entidades, que são orientadas pelos espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhados a outras experiências evolutivas, de forma que não se lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Evolução. Como disse o Espírito São Luís, o Espírito que dá vida às plantas e às flores não tem nenhum pensamento, nenhum instinto. O Espírito elementar, antes de passar para a série animal, dirige a ação fluídica na criação do vegetal. Este não está ainda encarnado, mas age, se não sob a direção de inteligências mais elevadas. O espírito André Luiz afirma que através do reino animal, os espíritos elementares desenvolvem uma inteligência sub-humana e trabalham nos serviços mais rudes da natureza, onde eles desenvolvem tendências dignas e candidatam-se à condição de seres humanos. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Porém, antes de atingir este estágio mais evoluído dos espíritos da natureza, eles encarnaram em animais primitivos e foram adquirindo conquistas evolutivas através das diversas espécies de animais, até chegarem ao nível mais alto da evolução das espécies, reencarnando, passando pelos animais superiores, os quais se aproximam do nível
da inteligência humana.